No ano passado eu recebi um convite da reitora, né, me consultando sobre a possibilidade de assumir a direção do parque. Aceitei basicamente por dois motivos, né? Eu acho que eu tinha alguma experiência prévia, né, que poderia contribuir para a consolidação do projeto e, mais importante, um apreço que eu sempre tive pelo Parque Tecnológico, né? De muito tempo eu falo muito de Parque Tecnológico e isso vem de um período anterior da minha carreira, no qual, por quase 7 anos, eu fui diretor de satélites e aplicações e desenvolvimento, né, da Agência Espacial Brasileira. Então, eu trabalhei com desenvolvimento de artefatos da maior complexidade que se pode imaginar, né, satélites, tá? E auxiliei muito, né, eu sou um pouco especialista na área, e auxiliei muito a direção de veículos lançadores de satélites, né, que o pessoal conhece mais como foguetes, né? Então, como eu conhecia muito bem essa área de foguetaria, que a gente chama, e fui para a direção de satélites, um é feito para lançar o outro. Então isso facilitou muito, né, as nossas iniciativas, materializamos vários projetos de grande magnitude. Hoje, eu diria, nós temos pelo menos 3 satélites que estão operando e que foram fruto do nosso trabalho lá naquela época, né, no desenvolvimento, inclusive contratos de lançamento. E mais academicamente falando, né, eu sou um professor do Departamento de Engenharia Mecânica que faço pesquisa muito concentrada na área de energia, na área ambiental e na área aeroespacial. Então, eu sou o que o pessoal chama de rocket scientist. Se a gente olhar o ecossistema como um todo, nós estamos falando aí de um conjunto de empresas, né, que realizam muita inovação. Essas empresas, elas não necessariamente estão no Parque Tecnológico, ou estão no UNB, mas muito provavelmente desejariam estar, né? Ou deveriam estar até para você aumentar a competitividade das mesmas, né? Então esse ecossistema, ele basicamente é todo um ambiente de inovação, né, em torno de tudo que você imagina de interesse da sociedade, tá? E mais intramuros, né? Ou seja, Universidade de Brasília, como nós nos estruturamos, né? Nós temos o Decanato de Pesquisa e Inovação, que organiza toda essa infraestrutura dentro da UNB, né? E todos os laboratórios e seus pesquisadores, com seus alunos de graduação e pós-graduação, eles que efetivamente produzem conhecimento, né, e esse conhecimento, ele tem-se uma expectativa que ele se torne um desenvolvimento e, no segundo passo, uma inovação, né? Então, o papel do Parque Tecnológico é exatamente promover este ambiente, né? Fazer com que as partes interessadas convivam no mesmo lugar, né? E esse lugar, fisicamente falando, é o Parque Tecnológico, onde há uma interação mais frutífera, mais constante, mais organizada desses entes, quais sejam toda essa infraestrutura de pesquisa, todas as empresas de base tecnológica que entendem a necessidade de inovar e para isso precisam do conhecimento gerado na universidade, e o governo, né, que financia grande parte de todo esse ecossistema, né, financiando a pesquisa, em alguns casos financiando a própria inovação. Tá? Então o papel do parque é juntar todos esses entes e fazer com que eles convivam, interajam, troquem informações, tenham novas ideias e, eu diria, assim, fundamentalmente, acelerar esse processo da inovação. Tá? Assim, o nosso papel, primeiro, é disponibilizar infraestrutura física, em outras palavras, abrigar esses entes, né? Mas fundamentalmente as empresas. Tá? Naturalmente, essas empresas convivem com pesquisadores da universidade e o ideal é que esse convívio ele seja mais frequente aqui. E uma outra coisa que é mais fundamental é o que você oferece em termos de serviço para a empresa, né?
Então, naturalmente, a gente tenta disponibilizar internet de alta qualidade, espaços adequados, sala de reunião, espaço de coworking. Mais importante ainda é o auxílio que a gente pode prestar para que a empresa, via de regra startups, né, empresas que estão começando, como ela tem acesso a tudo aquilo que vai efetivamente viabilizar seus modelos de negócio, né? Aí nós estamos falando de auxiliar a empresa a encontrar financiamento para o seu desenvolvimento, depois financiamento para a sua maturação, financiamento para o seu escalonamento, né, do produto, né, e todo um apoio, né, em torno disso, juntando aí o que a gente chama de stakeholders, né, principais de ecossistemas de inovação. Tá? Então, eu acho que o papel fundamental ele tem duas questões. Uma questão é física, infraestrutura física, e outra, infraestrutura de gestão da inovação, né, para a gente poder acelerar esse processo de inovação das empresas. Esse prédio aqui ele vai ser ofertado para empresas, mas ele também vai ser ofertado para processos que a gente chama de pré-incubação e incubação de startups, né, na área tecnológica. E aí a gestão desse processo, o entendimento de aonde que aquela ideia, né, que a empresa teve se encontra, nós temos métricas, nós temos meios de caracterizar e auxiliar a empresa, né, dizer, olha, aqui você precisa focar mais no financiamento, nesse momento agora você precisa olhar melhor o mercado, agora você precisa olhar mais a questão da propriedade intelectual, está no momento de você proteger a sua inovação e assim por diante, né? Então é todo um apoio para a comunidade acadêmica. Quando vier para cá, não tem muita dificuldade de poder materializar um possível sonho que é criar uma startup e explorar um modelo de negócio no mercado, né? O PCTec ele tem uma direção, né? Ou seja, a pessoa do diretor, algumas coordenações que são preenchidas ou por servidor, né? Ou por professor, e nós temos uma equipe enxuta no momento, né? Na medida em que nós entendemos que o PCTec agora vai efetivamente, né, entrar numa fase de crescimento, né, de oferta de oportunidades e serviços, mas eu diria que nós temos uma equipe com a devida competência. Naturalmente, nós temos aí um plano de qualificação desses nossos servidores, né, e algum pessoal de apoio, tá? Então nós temos a parte administrativa, nós temos a parte mais de inteligência, de como lidar com a inovação, naquelas fases de pré-incubação, como apresentar para a empresa o seu estado, né, atual, qual o estágio de desenvolvimento da sua tecnologia e qual o caminho que a gente poderia sugerir para que a empresa chegue, né, efetivamente na inovação, né, que é colocar o produto dela no mercado, né? Então, acho que nós temos sim uma equipe e, naturalmente, é importante lembrar que o Parque Tecnológico está dentro da Universidade de Brasília. Muitas atividades que, se fosse um parque isolado, você deveria ter pessoal para fazer isso, mas há de se lembrar que a Universidade de Brasília tem as unidades acadêmicas, que a gente faz interlocução, nós temos os decanatos de administração, então, onde pagamentos, uma série de questões são feitas, nós temos a própria Fundação de Apoio, que também nos auxilia. Então, se você juntar quantas horas tem um pouquinho de todo esse pessoal que em algum momento auxilia a materialização desse projeto que é o Parque Tecnológico, dá um contingente muito maior, né? Então, fundamentalmente por causa disso, porque nós nos valemos de toda essa infraestrutura da Universidade de Brasília, né? Prefeitura, infraestrutura, os decanatos, o próprio DPI, o próprio CDT, então todos juntos trabalhando, eu diria que nós temos aí uma equipe bastante considerável, né, e bem capaz de executar esses nossos propósitos, né. Nós temos uma coordenação que cuida de atração de parceiros, né, e nós desenhamos agora recentemente um plano, né, de atração de grandes empresas, e nesse plano está naturalmente bem destacado o nosso objetivo de atrair empresas internacionais, tá? Isso é uma linha de ação, né? Mas eu acredito que na outra
direção também, ou seja, nós temos capacidade de fazer com que nossas empresas também se internacionalizem, né, aquelas que residem aqui no parque. Agora, para isso, é importante, né, a direção do parque e colegas da Universidade de Brasília que estejam no exterior sempre identificando oportunidades, né, mútuas, né, de colegas virem para cá e de nossas empresas atuarem em mercados internacionais. Tá? Nós já fomos consultados já por 2 empresas que gostariam de vir para o Parque Tecnológico e nós em breve estaremos finalizando, né, um programa que a gente chama de Soft Land, né, que é como uma empresa de fora, ela chega no Parque Tecnológico e ela faz uma aterrissagem, né, nessa cultura brasileira, né, de todo o regramento nosso, que é muito específico, e aí o Parque Tecnológico se coloca como facilitador, né, de fazer com que ela chegue aqui no Brasil, mas chegue aqui no parque e encontre facilidades e não dificuldades, né, para uma empresa que quer conhecer a cultura brasileira em todos os seus segmentos, né, jurídico, comercial, tecnológico, acadêmico, etc.